Agora nós voltamos a falar do caso, essa história, cada momento é uma confusão. Eu chego na televisão, a história já mudou. Essa é a história do cidadão que foi denunciado pela esposa de que ele manteria a esposa em cárcere privado, além de ser um baita de um covardão, batia nela. Ele era da cidade de Itaperuçu, da região metropolitana de Curitiba. Pois bem, foi decretada a prisão dele, ele é foragido. Aí nós noticiamos, no primeiro momento, de que ele teria sido pego lá em Brasília. Mas que reviravolta! Deixa eu conversar aqui com o Bitar. Bitar, conta bem detalhadamente essa história, porque é uma confusão. A gente diz que ele foi pego lá no Distrito Federal, mas depois dissemos que não, que ele não foi pego, que ele foi pego, foi um engano. Agora o cara tá dizendo que foi pego. Quer dizer, pera lá, foi pego ou não foi pego? Me conta em detalhes. Que história, né, Paulo? Que história. Pois bem, lá no dia 27 de março, a Polícia Militar do Distrito Federal disse assim, nós prendemos o homem que está foragido lá do Paraná, lá de Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba, e que teria mantido a mulher em cárcere privado por 5 anos. Quando chega na delegacia, esse homem fala, eu sou o Jean Machado Ribas, eu que mantive minha mulher lá em cárcere privado. Aí chega uma foto dele, Paulo Gomes, aqui para a Polícia Civil de Rio Branco do Sul, que é responsável por essa investigação. Aí o delegado Guilherme Fontana olha para aquela foto e fala, não é ele não. Essa foto não é a do Jean, tem alguma coisa errada. Aí o que eles fazem? Como esse cara estava alegando que era ele, vai lá e faz a impressão digital. E na impressão digital diz que não é o Jean. Só que, Paulo, ele na audiência de custódia, foram duas. Nas duas audiências de custódia, ele continua afirmando, eu sou o Jean Machado Ribas, eu que mantive minha mulher em cárcere durante 5 anos. Hoje nós entramos em contato com a Polícia Civil do Distrito Federal, entramos em contato com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é o núcleo permanente de audiência de custódia de lá, e também falamos com o delegado de Rio Branco do Sul para tentar entender um pouquinho essa história. E, Paulo, ela é mais difícil de entender do que assistindo. Nessa reportagem a gente tenta explicar detalhadamente o que é que aconteceu para ter essa reviravolta, esse bololô todo. Nessa história a gente confere agora no Cidade Alerta. Afinal, quem é este homem que teve a foto divulgada pela Polícia do Distrito Federal e que alega ser Jean Machado Ribas, esse outro aí que está foragido da Justiça? Essa é a pergunta que a Polícia Civil do Paraná pretende responder nos próximos dias, depois que ele foi preso na última semana no Planalto Central. E sabe por quê? Porque ele afirma categoricamente que é Jean Machado Ribas, mesmo não tendo sequer uma característica física parecida com a dele. Mas vamos ao início dessa história. Tudo começou com um bilhete deixado em um posto de combustíveis por uma jovem pedindo socorro. Ela era esposa de Jean Machado e alega ter sido mantida em cárcere privado por 5 anos, sendo agredida e vigiada dentro da própria casa, em Itaperuçu, região metropolitana de Curitiba. A senhora já tentou sair de casa sozinha? Já tentei, mas ele me pegou na estrada, ele me bateu, eu voltei, e eu falei que não ia sair mais. Quando os policiais foram até a casa da família, encontraram a vítima e o suposto autor, Jean Machado Ribas, que, aliás, nunca negou agredir a própria esposa. Não é tudo isso, né, que ela falou, né? O senhor chegou a agredir ela segunda-feira? Segunda-feira, não. Qual foi a última vez que o senhor agrediu ela? Eu não lembro, pra falar a verdade, senhor, não lembro isso. Nem um dia certo. No entanto, o Ministério Público se manifestou pela soltura dele e foi o que aconteceu. Mas poucos dias depois, o próprio MP mudou de ideia e pediu a prisão preventiva do Jean, que foi aceita pela Justiça. A partir daí, ele começou a ser procurado. O problema é que a polícia não encontrou mais o Jean e ele é considerado foragido. O Jean ele continua desaparecido, continua foragido. Ao longo dessas semanas, a Polícia Civil e a Polícia Militar têm trabalhado em conjunto para buscá-lo ali, procurar saber a localidade em que ele se encontra. Algumas informações vêm chegando ali para o nosso serviço de inteligência e a partir dessas informações as buscas também vão se afunilando. E aí que essa história tem uma espécie de reviravolta.
Isso porque no dia 27 de março, a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem que saiu do Paraná com destino ao Ceará em um carro de aplicativo. Dentro do carro, com ele, estavam vários documentos falsos e armas. Num primeiro momento, ele disse que o nome dele era Diego Lima, mas quando chegou na delegacia, afirmou se tratar de Jean Machado Ribas, o mesmo que está foragido da Justiça do Paraná. Durante a audiência de custódia, ele manteve essa informação e foi feita então a comparação de digitais, que deu negativo. Ou seja, este homem Caiu a ligação, hein? Estamos com um problema técnico, Bitar. É assim, né? Programa ao vivo, o nosso computador resolveu, Bitar, nos sacanear, literalmente. Então faz o seguinte, Bitar, você consegue contar da onde o computador fez greve para frente? Consigo sim, Paulo Gomes. Até onde a gente acompanhou então, a reviravolta ela acontece no dia 27 de março, quando esse homem é preso, é levado para a delegacia, fala que é o Jean Machado e depois, na primeira audiência de custódia, ele continua dizendo. Vem o laudo das impressões digitais e fala, ó, não é o Jean Machado. Aí esse homem é confrontado de novo. E nesse meio tempo, a polícia descobre o verdadeiro nome dele. E descobre, a gente só recebeu as iniciais, que é BAGV. BAGV são as iniciais do nome desse homem. E aí, pergunta pra ele, tá, você é esse cara aqui? Ele fala, não, eu sou o Jean Machado Ribas. Aí eu pergunto pro delegado Guilherme Fontana, falo, o que aconteceu? Ele falou, Bitar, é o seguinte, ele continua dizendo que é o Jean Machado, ele falou o CPF do Jean Machado, falou o nome dos pais do Jean Machado e assina como Jean Machado. Tem até uma assinatura bastante parecida. Ele falou, a gente quer entender o que aconteceu. Aí existem duas possibilidades, Paulo. A primeira, que foi o que o delegado levantou pra gente, tem isso inclusive gravado. Ele fala assim, nós não sabemos se a família do Jean Machado pagou para esse homem, ou se o próprio Jean Machado pagou para esse homem, para ele se passar pelo Jean, para dar tempo do Jean continuar escondido, continuar fugindo. A segunda possibilidade, qual é? Esse homem, Paulo Gomes, ele já era considerado foragido da justiça, o nome verdadeiro dele, né? Já era considerado foragido da justiça por homicídio qualificado e roubo majorado. Ou seja, ele tinha 2 mandados de prisão em aberto. E aí o que a polícia imagina? Que ele pode ter tentado ou tenta se passar pelo Jean, porque em tese o crime cometido pelo Jean dá uma pena até um pouco menor, o cárcere privado ali, a violência doméstica, do que o homicídio qualificado e o roubo majorado ao qual ele já responde. Nós não conseguimos só saber de onde são esses mandados de prisão, se são aqui do estado do Paraná, se são do Distrito Federal ou de algum outro estado. Mas esse homem tem essas passagens e ele estava foragido por esses crimes. Então existem essas duas possibilidades. Ou ele recebeu informações privilegiadas do Jean, passando os dados dele, inclusive, e teria recebido para isso, ou ele está tentando se esquivar do homicídio qualificado, do roubo majorado, se passando pelo Jean, que seria, em tese, uma pena menor. Essas duas possibilidades existem, Paulo Gomes. Resta saber por quanto tempo esse homem vai tentar manter essa mentira, porque a polícia já falou, nós já descobrimos o exame papiloscópico que eles dizem, né, a questão das digitais ali, nós já descobrimos quem ele é, só que ele continua dizendo que é o Jean, e o Jean continua foragido, Paulo. Mas é uma história de novela, né? É uma história de filme, não é? Uma pessoa desaparece, outra é encontrada, daí diz que é uma outra, que é o foragido, aí é feito um exame, né? Pericial, o exame pericial diz que o cara não é o foragido, e ele insiste, não, eu sou o foragido, eu sou o cara que batia na mulher no Paraná, eu sou o cara que mantinha a mulher em cárcere. Não, mas calma lá, não, mas você não é. Você é um cara, você é um homicida. Você está se confundindo, você esqueceu? Você esqueceu que você... Não, você não era o que batia, o que mantinha. Você esqueceu, você era o que matava. Sério, doutor? É. Mas será? Será que eu estou confundindo desse jeito? Mas que coisa mais maluca essa história, não é não? Aguarde cenas dos próximos capítulos. Ou será que esse cara é chupetão? Agora nós estamos aqui, ó, gente. Agora vejam só.
nós temos ali ó, o Jean Machado Ribas. Este é o foragido de Itaperuçu, da região metropolitana de Curitiba. Este é o homem que batia na mulher, porque ele mesmo admite que batia na mulher. Ele só está dizendo que não fazia ela, não mantinha ela em cárcere privado. E do outro lado é o cara que se diz ser o Jean, que eu volto a repetir, que a polícia diz, não, ele não é o Jean, porque nós já fizemos os exames, já pegamos as digitais, fizemos as comparações, o de preto não é o Jean. E o de preto já tem passagens policiais por crimes, inclusive, mais graves, que envolve, inclusive, homicídio. Então, será que o de preto está tentando se passar pelo Jean para ele não responder pelo crime de homicídio? Mas tá, mas ele acha que a polícia é o quê? Se ele disser que ele é o Jean, se ele disser que é a Mariquinha, a donzelinha, fica. Ah não, não sou nem o Jean nem a donzela, eu sou o Brad Pitt. Então, a polícia vai dizer, ah, então você é o Brad Pitt, o ator. Ah, entendi. Então os exames periciais não valem nada. Mas que coisa mais louca, não é? E a polícia, volto a repetir que a polícia lá do Distrito Federal não quer conceder entrevista. Porque, claro, né, no primeiro momento, a própria polícia disse que era o Jean, passou uma baita de uma vergonha, não é? A polícia do Paraná é que pediu a impressão digital e aí o delegado de Rio Branco falou, opa, tem coisa errada aí nessa história. E aí desmascarou. Então a própria polícia do Distrito Federal está passando até agora vergonha. Por isso que está preferindo manter em silêncio. Não está dando mais entrevista. Bom, até melhor mesmo, né? Porque se for para dar entrevista do jeito que fez, dizendo que o Jean tinha sido preso lá no Distrito Federal, melhor calar a boca mesmo.